Bom dia aos internautas, ao pessoal da comunidade Vida Nova, que nos acompanha à distância. Estamos iniciando mais essa atividade aos domingos. Antes a gente vai dar alguns recadinhos. Está chegando o final do ano, Natal, Ano Novo. A casa não terá exposições, nem na véspera de Natal, nem no Natal, nem na véspera de Ano Novo, nem no Ano Novo. A maior parte das pessoas estão de férias, vão viajar, mas sempre terá uma pessoa aqui, uma ou mais pessoas, num plantão de passes. Então, quem precisar de passes, é só vir aqui para escutar um pequeno trecho do Evangelho ou do Livro dos Espíritos e serão feitos os passes. Isso não nem no dia de Natal, nem no dia que é segunda-feira. Isso, nem na véspera e nem no dia, né? Sim, mas eu digo, plantão não haverá no dia de Natal, nem no dia de pessoa para fazer passe, né? Não, só na véspera vai ter, né? Só na véspera. Na véspera de Natal, dia de Natal não, né? Porque aí está todo mundo com um parente em casa também. Mas na véspera de Natal e na véspera de Ano Novo, terão pessoas aqui para plantão de passes. Agora, Natal e Ano Novo, não tem jeito mesmo, né? Na quarta é normal. É normal. O Natal é na terça, não é? O Natal é na segunda. Na segunda. O Natal é na segunda-feira. É domingo de manhã. Isso, domingo de manhã e na segunda à noite não vai ter também, né? Porque é Natal. Isso. Certo? Então passem isso para os outros companheiros. Hoje nós vamos falar das ocupações e missões dos espíritos. Vai das questões 558 a 584. Sim, mas são muitas questões, né? São muitas questões. Então nós vamos fazer ela particionada. Mas antes de a gente entrar então no nosso tema de hoje, eu convido a todos para que façamos uma prece. Fechemos os olhos, mentalizemos o nosso Mestre Jesus, Deus nosso Pai, agradecendo pela oportunidade que nos foi concedida para estarmos aqui na manhã de hoje, recebendo essas dádivas, essa paz, essa harmonia, que a direção espiritual trouxe dos planos maiores da vida, para que nós, quando aqui chegássemos, encontrássemos toda essa harmonia, que possamos aproveitar, acolhê-las, enchê-las do nosso coração, para que nós possamos, ao sair daqui, compartilhá-las com tantos outros companheiros e companheiras desse plano que caminham conosco na presente jornada. Que os amigos espirituais possam também vir em nosso auxílio, para que possamos encontrar as melhores palavras, para que todos nós possamos sair daqui mais esclarecidos, conhecendo um pouco mais dessa doutrina maravilhosa. Divino Mestre Jesus, pedimos a vossa permissão para o início de mais essa atividade. Sê conosco, que assim seja. Nós, para a manhã de hoje, reservamos as questões 558 a 564. Porque são muitas questões esse capítulo 10 e se tornaria muito cansativo fazer todas as questões hoje e ultrapassaríamos muito o nosso tempo. Então nós estamos dando início a esse capítulo 10, parte 2 do Livro dos Espíritos. É a primeira exposição nossa no dia de hoje. Será que as ocupações dos espíritos é diferente da nossa? Qual será essas ocupações e missões dos espíritos? Quando a gente fala em espírito, Kardec, é bom a gente diferenciar bem isso, né? Quando Kardec fala em espíritos com E maiúsculo, ele está falando em espíritos desencarnados, já no plano espiritual, com o seu corpo perispiritual. Quando ele fala em espírito com E minúsculo, ele está falando do princípio inteligente. São os outros reinos, né? É fora do reino hominal.
quando nós somos homens, já aqui nesse corpo hominal, espírito, quando nós nos desencarnamos, espíritos com E maiúsculo. Quando nós estamos aqui nessa trindade, corpo, espírito e perispírito, Kardec chama de alma para facilitar o nosso entendimento. Então é muito importante ter esse esclarecimento para a gente entender as questões. A primeira questão, a primeira pergunta que Kardec faz aos espíritos é: os espíritos têm outra coisa a fazer que melhorar-se pessoalmente? Será que tem? Resposta: eles concorrem para a harmonia do universo, executando a vontade de Deus, do qual são os ministros. A vida espírita é uma ocupação contínua, mas que nada tem de penosa, como sobre a terra, porque não há fadiga corporal, nem as angústias da necessidade. Lógico que aqui nós estamos falando de espíritos já evoluídos, espíritos superiores, né? Executando a vontade de Deus. E esse trabalho, ele é sempre contínuo, é prazeroso, não há fadiga, porque os espíritos não têm canseira, e nem as angústias, as necessidades daquilo que nós precisamos, de alimento, de água e de ar, e de tantas outras necessidades que nosso corpo físico precisa. Então tudo é para esses espíritos, tudo é prazer poder estar trabalhando para o bem. Então eles executam a vontade de Deus, do qual são ministros. Eles já estão ligados a Deus, à divindade, e já sabem muito bem o que precisa ser feito, o que tem que ser feito, porque essas leis de Deus já está gravada neles, como em nós. É que nós ainda está em estado latente, ainda está dormindo. Mas conforme nós vamos crescendo, conforme nós vamos evoluindo, isso começa aí se despertando. Aí a questão 559, Kardec pergunta: os espíritos inferiores e imperfeitos cumprem também um papel útil no universo? Será que os espíritos inferiores têm esse papel útil no universo? A gente até sabe a resposta, né? Todos têm deveres a cumprir. O último dos pedreiros não concorre para construir o edifício tão bem como o arquiteto? Então, até os seres mais repugnantes no nosso planeta, barata, por exemplo, ou mais repugnante que esse bicho, tem a sua função. Todos têm suas funções. E nós, espíritos inferiores, também temos, né, ou almas, para facilitar o nosso entendimento, né, que ainda somos inferiores, né, e imperfeitos, também nós temos os nossos deveres a cumprir. Esse que vos fala é uma alma ainda imperfeita, tem muito que aprender, muito que progredir, muito que aprender. Então nós também temos os nossos deveres, as nossas missões, com a nossa sociedade, com a nossa família, com os nossos amigos, do nosso trabalho, aqui na Casa Espírita. Nós temos as nossas missões e também os nossos deveres, que cada um de nós possamos fazer da melhor forma possível. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais do valor que nós temos, até quanto nós precisamos aprender. Aí a questão 560, Kardec pergunta: os espíritos têm, cada um, atribuições especiais? Será que tem, cada um, atribuições especiais? E os espíritos respondem: isso quer dizer que todos nós devemos habitar em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente a todos os componentes do universo. Mas, como está dita no Eclesiastes, há um tempo para tudo. Assim, tal cumpre hoje seu destino neste mundo. Tal outro cumprirá ou cumpriu em outra época sobre a terra, na água, no ar e etc. As nossas atribuições, ela vem aumentando
a partir do momento que nós vamos evoluindo. Nós vamos tendo mais responsabilidade, nós vamos tendo mais conhecimento das nossas tarefas, mais conhecimento da natureza. Então, conforme a nossa capacidade vai aumentando, as nossas responsabilidades também vão aumentando. Nós temos que adquirir conhecimento de todas as coisas, de tudo. É importante que nós entendamos isso. Nós temos que aprender tudo de tudo. Não é um pouco de tudo, ou é pouco de tudo, ou tudo um pouco. Não é isso. Nós temos que aprender tudo. Para que nós possamos ser espíritos superiores, elevados, nós temos que aprender tudo. Então, procure ser o melhor possível nesta encarnação. Não importa a sua atividade. Se você é advogado, procure ser o melhor advogado. Se você é engenheiro, procure ser o melhor engenheiro. Se você é faxineiro, procure ser o melhor faxineiro. Não importa a atividade, todas elas são importantes. Então, todas elas nos levam para um crescimento, para o nosso aprendizado. Se você é dona de casa, procure ser a melhor dona de casa. Não existe atividade mais ou menos importante. Todas são importantes. Então, nós temos que aprender tudo. E já que nós temos que aprender tudo, nós temos que fazer tudo o melhor que nós possamos fazer. E se nós não cumprirmos, não aprendermos tudo que nós precisamos aprender aqui nesse planeta, nós vamos para um outro mais evoluído, né? Porque há um tempo para tudo, né? Assim, tal se cumpre hoje o nosso destino neste mundo. O dia que nós não tivermos mais nada para aprender neste mundo, neste planeta, nós vamos para um planeta mais evoluído. Lógico que se esse planeta evoluir e nós não acompanharmos esta evolução, nós vamos encarnar aqui? Não, vamos encarnar num outro planeta apropriado à nossa condição evolutiva. Se a gente não sai do mundo de provas e expiações e o nosso planeta evolui para o mundo de regeneração, nós vamos encarnar aqui de novo? Não, nós vamos encarnar no mundo de provas e expiações. É regresso isso? Não, é a nossa condição. Nós estamos no mundo de provas e expiações. Então nós precisamos realmente evoluir. Aí na 561, Kardec pergunta: as funções que os espíritos cumprem na ordem das coisas são permanentes para cada um e estão nas atribuições exclusivas de certas classes? Será que existe exclusividade? A resposta é clara, né? Não existe exclusividades. Todos devem percorrer os diferentes graus da escala para se aperfeiçoar. Deus, que é justo, não poderia querer dar a uns a ciência sem trabalho, enquanto que outros não adquirem senão com sacrifícios. Todos nós partimos do mesmo princípio, do mesmo início. Nascemos das mãos de Deus, simples e ignorantes, sem conhecer nada. E aí nós vamos, no caminhar nosso das jornadas, percorrer todos os caminhos, né? Os caminhos intelectuais, o desenvolvimento intelectual da ciência, conhecer tudo da ciência. Mas só ciência é o suficiente? Não. Nós temos que conhecer também tudo em questão moral. Os dois são importantes. O lado moral talvez seja mais importante, que leva a nossa bondade, o nosso amor, a colocar isso na nossa vida. Mas o intelecto é tão importante quanto o moral. Então os espíritos superiores, eles são evoluídos tanto na parte intelectual quanto na parte moral. Esse trabalho de aprendizagem é contínuo e ininterrupto. Quando a gente entende isso, a gente vê com facilidade, quando a gente vê espíritos do gabarito de Jesus vir aqui e transformar pão, materializar peixe, curar o enfermo, fabricar um olho, uma perna. Jesus conhecia tanto a parte intelectual profundamente, como a parte moral profundamente. Então, para ele é muito fácil fazer tudo isso, né? Não fácil, para ele é fácil, para nós é impossível ainda. Mas Jesus mesmo disse: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Vamos chegar a um dia a ser esse espírito crístico? Vamos, mas
precisamos muito trabalhar, muito caminhar. Mas continua a resposta da 561. Os espíritos também dizem assim: da mesma forma, entre os homens, ninguém alcança um supremo grau de habilidade em uma arte qualquer sem haver adquirido conhecimentos necessários na prática das partes mais íntimas dessa arte. Então, para que nós possamos desenvolver as nossas atividades, nós também temos que ter conhecimentos. Não é possível que uma pessoa que não conheça a medicina vá fazer uma cirurgia, um parto, ou trabalhar como médico, né? A pessoa nunca fez isso, é advogado ou qualquer outra coisa, vai exercer a medicina? Não. Então, se entre nós aqui, nós precisamos ter os conhecimentos necessários, no plano espiritual também. Então, conforme nós vamos evoluindo, nós vamos adquirindo as qualidades necessárias para o nosso trabalho, para o nosso desenvolvimento. Assim como aqui, lá também. 562. Os espíritos de ordem mais elevada, não tendo nada mais a adquirir, nada mais a aprender, né, estão num repouso absoluto ou têm também ocupações? Será que eles ficam dormindo o tempo todo ou têm ocupações? Nós também sabemos a resposta, lógico, né? Que quereis que eles fizessem durante a eternidade? Responde com uma outra pergunta, né? A ociosidade eterna seria um suplício eterno. Nós falamos lá na primeira questões que esses espíritos trabalham para atender os desígnios de Deus, a vontade de Deus, e eles estão constantemente ligados a Deus. Coitado de nós, se esses espíritos superiores estivessem na ociosidade. Quem estaria aqui nos ajudando agora a encontrar as melhores palavras para falar? Quem estaria nos ajudando nas nossas reuniões mediúnicas, nos nossos estudos online ou estudos presenciais, na nossa Câmara de Passes, nas energias que foram trazidas nessa manhã de hoje? Quem estaria nos ajudando nos nossos lares, quando nós fazemos o Evangelho no lar? Quem estaria nos ajudando? Coitado de nós, se nós não tivéssemos esses espíritos superiores a nos socorrer, nos ajudar. Não existe ociosidade, existe trabalho, e este é prazeroso. Muitas vezes eles ficam tristes. Quando, tristeza, eu não sei nem se seria tristeza, né? Porque eu acho que não acredito que esses espíritos superiores tenham tristeza, mas eles vão ficar desgostosos quando nos dão conselhos e nós não ouvimos. Nós não temos tempos, nós temos muito trabalho para fazer, nós temos muitos afazeres, nós não conseguimos sentar um instante para ouvi-los. Ainda na 562, tem uma outra subpergunta que Kardec faz. Qual a natureza de suas ocupações? Receber diretamente as ordens de Deus, transmiti-las em todo o universo e velar pela sua execução. Lógico que são espíritos superiores, né, que recebem diretamente essas ordens de Deus, assim como Jesus era médium, mas médium ligado diretamente a Deus, né? Levar essas leis de Deus para todos os lugares, não é só no nosso planeta, todo o universo, e ajudar a fazê-las cumprir. Eles conhecem profundamente essas leis e ajudam no seu cumprimento. Aí é 563. As ocupações dos espíritos são incessantes? Sabemos também a resposta, né? Incessantes sim. Se sim, entende que seu pensamento está sempre ativo, porque eles vivem pelo pensamento. Mas é preciso não comparar as ocupações dos espíritos às ocupações materiais dos homens. Essa atividade mesma é um prazer, pela consciência que tem de serem úteis. Então, esses espíritos que trabalham na providência divina, eles fazem com prazer, com amor, não é cansativa. Existem no nosso meio aqui também pessoas que não param, né? Estão sempre fazendo uma coisa, fazendo outra, né? Lógico
que, guardadas as devidas proporções desses espíritos superiores, aqui também há pessoas bastante interesseiras. Mas eles não têm nada de cansativo e tudo fazem com muito amor, com muita alegria, com bastante dedicação e sabendo que tudo é útil nesse grande universo que existe por aí afora. Aqui também tem uma outra subpergunta que Kardec faz. Isso se concebe para os bons espíritos, mas ocorre o mesmo para os espíritos inferiores? Será que os espíritos inferiores não têm trabalho? Os espíritos inferiores têm ocupações apropriadas à sua natureza. Confiais ao aprendiz e ao ignorante os trabalhos do homem de inteligência? Então, cada qual tem a sua atividade de acordo com o seu aprendizado, de acordo com a sua evolução. E cada um faz determinado trabalho com maestria. Vamos pegar 2 exemplos só, aliás, um exemplo com 2 situações para a gente entender direitinho. O engenheiro ou o arquiteto que faz lá a planta da casa, faz as medições, as perfurações, a quantidade de ferro, enfim, tudo, né, da sua maneira. E tem o pedreiro que vai lá e executa também com maestria. O pedreiro não consegue fazer o trabalho do engenheiro. Assim como o engenheiro também não consegue fazer aquilo. Dá uma enxada para ele furar, fazer tudo aquilo lá, amarrar o ferro. Ele também não consegue fazer isso. Então, cada um na sua, de acordo com a sua maestria. Nós estamos aqui, cada um na sua função. E vamos procurar fazer o melhor que nós podemos fazer naquilo que nós estamos aqui para fazer. Se é pedreiro, faça o melhor que você pode. Se é engenheiro, faça o melhor que você pode. Aí é 564. Entre os espíritos, há os que são ociosos, ou que não se ocupem com coisa alguma útil? A gente até sabe da resposta, né? Sim. Mas esse estado é temporário e subordinado ao desenvolvimento de sua inteligência. Certamente há, como entre os homens, os que não vivem senão para si mesmos. Mas essa ociosidade lhes pesa, e cedo ou tarde, o desejo de avançar lhes experimentar a necessidade de atividade, e eles são felizes em poder tornar-se úteis. Então a própria resposta nos diz que esses espíritos ficam ociosos até o desenvolvimento da sua inteligência. Porque quando nós estamos ociosos, nós estamos deixando de trabalhar, nós estamos deixando de usar a nossa inteligência, de desenvolver a nossa inteligência. Quando a gente pratica habilidades com as mãos, nós estamos usando a inteligência. Nós estamos buscando, através da inteligência, fazer algo de forma diferente para que ela saia melhor. Então, nós estamos usando a nossa inteligência. Então, quanto mais a gente usa, mais a gente desenvolve. E os espíritos que ainda não são evoluídos, o necessário para encontrar prazer nesse trabalho. Então, a partir do momento que a gente evolui, a gente, além de encontrar o prazer, nós vamos ver a necessidade disso para o nosso desenvolvimento intelectual. Aqui também diz assim, certamente há, como entre os homens, os que não vivem senão para si mesmos. São pessoas egoístas, que só pensam em si própria, não pensam no próximo, não fazem nada pelo próximo. Assim como nós aqui, lá na espiritualidade, tem esse tipo de... Tem, mas é por um curto espaço de tempo até que essa inteligência desabroche neles e eles veem essa necessidade de ajudar ao próximo. Aí tem uma continuação da resposta. Falamos dos espíritos que alcançaram o ponto de ter consciência de si mesmos e seu livre-arbítrio, pois em sua origem são como crianças que acabam de nascer e que agem mais por instinto que por uma vontade determinada. Então, os espíritos que adquiriram a consciência de si mesmo, nós somos espíritos que já temos consciência de si mesmo. Nós já sabemos o que é certo e o que é errado. Muitas vezes nós fazemos as coisas erradas, mas sabemos que estamos fazendo errado. Então, nós já temos consciência. E quando ele fala que em sua origem são espíritos primitivos.
que nós já fomos também, vivemos nas cavernas. Então nós não tínhamos consciência do que é certo e do que é errado. Nós lutávamos pela nossa sobrevivência, matávamos pela nossa sobrevivência, matávamos um outro ser humano para nos alimentarmos, mas nós não sabíamos que aquilo era errado. A partir do momento que a gente desenvolve a consciência, aí sim a responsabilidade é nossa. Bem, nós 9h30 já, nós já temos a meia hora, nós temos só essas questões, as próximas ficam para uma outra oportunidade, para que não fique tão cansativo. Agradeço a todos, agradeço aos internautas. Agora nós vamos para a segunda parte da nossa reunião, que são os trabalhos de passes.